a gente vai imaginar o seguinte, vamos imaginar um espaço vetorial com produto escalar. Sobre os complexos, né? Um espaço vetorial sobre os complexos, né? Com produto escalar. Bom, produto escalar mais banal possível, né? Que a gente pode colocar num espaço vetorial, tridimensional, né? Espaço vetorial já começou aqui, problema, tridimensional, né? Produto escalar mais trivial possível é um produto assim, né? Se você quiser o V, ele vai ser definido como somatório em I. Então, é claro que U e que V são vetores com entradas complexas, tá certo? Nesse espaço tridimensional. E isso daqui você pode escrever também, né, numa notação mais familiar, talvez, né? Dessa maneira, né? Eu escrevi esse somatório aqui, mas imediatamente após eu escrever, eu já vou apagar, tá certo? O somatório. Esse apagar significa que nós vamos usar uma convenção, que é a convenção usual, de que quando eu tenho índices repetidos, né, esses índices repetidos representam uma soma. Então, se eu tiver I repetido, J repetido, K repetido de um lado numa equação, né, significa que eu estou somando sobre isso, sobre J, sobre K, eu não preciso colocar o símbolo de somatório. Tá certo? Usualmente, quando a gente está falando de grupo de Lorentz, etc., um índice está em cima e está embaixo, que guarda as propriedades geométricas das entidades que eles representam. Ou seja, um é um vetor covariante, outro é um contravariante. Aqui, talvez a gente pudesse até colocar um conceito de covariância e contravariância em SO3, mas não vai ser o caso, a gente não vai lidar para isso. Mas vamos manter a convenção. Repetir o índice significa que está havendo soma, tá certo? Então tá legal. Bom, eu tenho um espaço vetorial, eu tenho um produto escalar, então, né, todo produto escalar, né, acaba desembocando numa métrica, né, dentro do espaço. Você pode definir uma forma de medir distâncias se você tem um produto escalar positivo definido, que é o caso desse produto que está aqui. Né? Todo mundo conhece esse produto, não vou entrar em grandes detalhes dele, né? Mas esse é um produto escalar positivo definido. Significa que o escalar U é sempre positivo ou nulo, sendo nulo apenas quando U é igual a zero. Né? Bom, se você tem um produto escalar positivo definido, instantaneamente no espaço você tem uma métrica. Né? A métrica, por exemplo, você pode colocar a distância entre o I e V, né? Entre o 1 e o 2, né? Como sendo raiz quadrada de 1 menos o 2 escalar com 1 menos o 2. Né? Um produto escalar definido exatamente aqui, desse jeito. Né? Então, essa definição de distância, ela vai satisfazer os requisitos usuais, né, da definição de distância. Que a distância, por exemplo, de um vetor para ele mesmo é sempre zero, certo? A distância entre dois vetores é sempre positivo definida, pela regra que está colocada aqui, está bem claro. Né? Acho que tem mais uma desigualdade triangular. Né? Também é possível ver rapidamente que isso é satisfeito pela desigualdade triangular. Se você tem uma métrica, né, agora você pode se perguntar pelas isometrias. Isometrias são transformações, aqui nesse caso nós vamos nos restringir às transformações lineares que preservam a métrica. Uma transformação conforme o exemplo? Não é.
você pegar o seu vetor e substituir por lambda vezes ele, né? Basta você olhar aqui, né? Você vai ter todos os vetores, né? Lambda 1, lambda 2, né? Vai ter um lambda daqui, vai ter um lambda daqui, vai ter um lambda 2, vai ter lambda raiz de tarará. Então você não preservou a métrica, tem que permanecer a mesma distância. Mesmo sendo tudo proporcional, mas assim. Essa não é uma isometria, né? Então, nós vamos procurar transformações lineares que preservem a métrica, tá certo? A transformação linear, na verdade, a transformação afim, né, mais genérica possível, a isometria mais geral possível, ela é uma composição de uma transformação linear com uma translação, né? A gente vai esquecer a parte das translações e vamos parar só na parte das transformações lineares, porque é essa que vai interessar para a gente desde a definição do SU3, tá certo? Então nós vamos considerar transformações desse tipo. O linho é igual, deixa eu só ver aqui, eu vou tirar o índice, né? Nós vamos entender isso aqui como uma equação envolvendo vetores e matrizes, tá certo? Então, U é um vetor, é um 3 por 1, né? Vetor coluna 3 por 1, R é uma matriz 3 por 3. Tanto um quanto o outro com entradas complexas, tá certo? Então, a pergunta é a seguinte: que tipo de R, né? Que tipo de transformação linear como essa é capaz de operar sobre o produto escalar, tá certo? E manter esse produto escalar constante. Então, sobre o produto escalar, por quê? Estou fazendo esse R sobre todos os vetores, tá certo? Isso aqui vai aparecer como R1, R2, esse R pode fatorizar, e aqui vou ter também R1, R2, que também fatoriza em relação a eles. Então, eu discuti os caras que mantêm o produto, as transformações lineares que mantêm o produto escalar invariante, é a mesma coisa que eu discuti as isometrias, embora não seja a classe completa das isometrias, certo? Então, se eu perguntar por quais são as transformações lineares que mantêm o produto escalar invariante, né, eu vejo instantaneamente o seguinte: esse U escalar V, né, do ponto de vista de vetores, né, 3 por 1, 1 por 3, etc., ele é a mesma coisa que U estrela transposto V, né? Então, o que nós estamos procurando é o seguinte: se você tiver um par de vetores e transformar cada um deles da mesma forma, tá certo? O que você está procurando é pelas transformações R que deixam invariante o produto escalar. Certo? Bom, aí vamos lembrar, né, daquela definição que está colocada ali, né? O U escalar V, em termos de notação de vetor, né, ele é U estrela transposto vezes produto de matrizes, né, com V, né? Então, U estrela linha transposto V linha, né? Isso aqui vai ser R estrela, U estrela, tudo transposto, não é isso? Vezes R, V. Certo? Bom, se eu transpuser agora esses dois caras que estão aqui, o que eu vou obter vai ser U estrela transposto R estrela transposto RV. Certo? R estrela transposto é o que a gente conhece como conjugado hermitiano, tá certo? Uma matriz, né? Então eu tenho que isso é U estrela transposto R d'H
RV. E o que eu gostaria é que isso aqui se resumisse a U estrela transposto V. Tá certo? Quer dizer, eu gostaria disso porque eu quero que o produto escalar seja invariante, né, perante essa transformação. Ok, para que o produto escalar então seja invariante para U e V arbitrários, tá certo? É preciso que essa matriz R, que está colocada aqui, satisfaça essa condição. R d'H R igual a 1. R d'H R igual a 1 implica em RR d'H igual a 1. Por que isso implica nisso? Né? Se você pegar essa equação que está aqui e multiplicar por R, né, ela vira isso. Né? Então, tem uma matriz aqui multiplicando R e dando R. Tá certo? Essa matriz que multiplica R e dá R só pode ser uma coisa, uma matriz, a identidade. A identidade é única. Certo? A única matriz que multiplica qualquer matriz e você obtém ela mesmo é a identidade. Né? Então, isso daqui implica que isso tem que ser identidade. Né? Isso é só para colocar para vocês que eu não preciso colocar essa condição como uma condição independente. Certo? Se eu tiver R d'H R igual a 1, um espaço de dimensão finita, né? Então R vezes R d'H é igual a 1 também. Ok, então, essa classe de transformações, a gente já ouviu falar sobre elas. Né? Elas são chamadas de transformações unitárias. Né? Então, isso significa que R é uma transformação unitária, ou seja, a inversa do R é igual ao conjugado hermitiano. Certo? É a definição da matemática, né? Transformação unitária. Uma transformação unitária deixa o produto escalar invariante, a gente sabe disso desde o nosso curso de mecânica quântica zero. Né? Certo? Ali a gente sabia de uma maneira mais sofisticada, porque o espaço lá é de dimensão infinita. Né? Aqui é um espaço tridimensional. Né? Então aqui é até mais fácil a gente visualizar essas coisas todas. Né? Então, esse R é uma transformação unitária, né? E tem uma coisa muito interessante sobre as transformações unitárias. Né? A seguinte frase: transformações unitárias formam um grupo. Certo? Então, vamos mostrar que as transformações unitárias formam um grupo. Né? Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente precisa ver é se o produto de duas transformações unitárias também é uma transformação unitária. Né? Então, suponha que R1 d'H R1 é igual a 1 e R2 d'H R2 é igual a 1. Tá certo? Então, é bem rápido a gente observar que R1 R2 d'H R1 R2 é igual a 1, certo? Quando você calcular o d'H disso daqui, você vai ficar com R2 d'H R1 d'H, R1 d'H com R1 dá 1, R2 d'H com R2 dá 2, então isso aqui dá 1. Então, se você tem duas transformações unitárias e você faz o produto, você obtém uma transformação unitária, certo? Bom, a identidade, a matriz 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, né, a diagonal, ela é unitária, certo? Se você quiser saber a inversa dela, você pode calcular o d'H, não tem problema. Né? Então, existe uma transformação unitária que multiplicada por qualquer outra transformação dá a própria transformação. Né?
para toda transformação unitária, eu tenho uma inversa. Né? Na verdade, na definição de uma transformação unitária, eu já defini a inversa, já defini a transformação unitária como sendo uma transformação que tem inversa. R menos 1 igual a R d'H. Né? Agora, será que R d'H é uma transformação unitária? Né? Claro que é, devido a isso aqui. Ó. Né? Tá certo? Quer dizer, R d'H d'H vezes R d'H, né? É a mesma coisa que R vezes R d'H, e isso é igual a 1. Então, a inversa de uma transformação unitária também é uma transformação unitária. Certo? Portanto, para qualquer transformação unitária que exista, né, existe também uma inversa que também é unitária. Né? E, finalmente, devido à associatividade, né, do produto normal, produto das matrizes, né, como o produto das matrizes é naturalmente associativo, né, AB, primeiro, vezes C é igual a vezes BC, primeiro, né, isso fecha, né, o que a gente precisa para considerar o conjunto de todas as transformações unitárias 3×3, tá certo? Como sendo um grupo. Tá certo? Bom, esse grupo é denotado bandeirosamente, né, pela letra U, né, e pelo índice 3. Né? U de unitário, 3 de tridimensional. Tá certo? Esse é o chamado grupo U3. Certo? Eu queria só chamar a atenção para vocês que, se vocês trocarem essa linha, esse pedacinho aqui do quadro, o 1 estrela, o 2 estrela, o 3 estrela, o 4 estrela, né? O V1, V2, V3, V4, tá certo? E não fizerem mais nada, você vai estar falando do grupo 4, tá certo? Se você fizer o 1 estrela, o 2 estrela, o 3 estrela, o 4 estrela, o 5 estrela, e V1, V2, V3, V4, V5, vocês vão estar falando do U5, né? E assim por diante. Então, várias dessas coisas que eu estou falando não são válidas apenas para o 3, tá certo? São válidas para o 4, o 5, o 6, o 7, o N. Né? Quando você tiver o N, você está preservando, né, um produto escalar num espaço complexo, né, n-dimensional. Certo? Esse é o N. Tem mais coisas interessantes que a gente pode obter da definição de uma transformação unitária, né, que a gente viu ali. Né? Se você pegar o determinante do R d'H R, né, isso pelas propriedades dos determinantes, isso aqui é o determinante do R d'H vezes o determinante do R. Né? E o determinante do R d'H é o determinante do R transposto, né, conjugado. Agora, conjugado aqui pode ser o conjugado de todo mundo. Tá certo? E o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz normal. Portanto, isso aqui fica o módulo do determinante de R ao quadrado. Tá certo? Agora, R d'H R, como isso aqui é uma transformação unitária, R d'H R é 1. Né? E o determinante de 1 é 1. Portanto, isso daqui é 1. Né? Isso significa que, numa transformação unitária genérica, o determinante de R é uma fase. Tá certo? Ele é completamente parametrizado por um único número real, que é o θ. Tá certo?
partir, né, para um caso particular importante. Θ igual a zero. Tá certo? Se θ é igual a zero, então nós vamos estar falando de transformações de determinante 1. Tá certo? Essas transformações de determinante 1 também formam um grupo. Tá certo? Vamos ver? Vou dar uma olhadinha aqui nos requisitos. Primeiro é o seguinte, elas, além de serem de determinante 1, também são unitárias, né? Quer dizer, pelo contrário, são unitárias e, em particular, tem determinante 1. Então, a condição de unitariedade está satisfeita, mas será que a condição de determinante 1 está satisfeita? Quer dizer, se você tiver duas transformações, R1 e R2, de determinante 1, o produto dessas duas transformações vai ter determinante 1. Tá certo? Então, se eu fizer o produto de duas transformações de determinante 1, eu obtenho alguém de determinante 1. Tá certo? Além do mais unitário, como a gente já viu. Em particular, o 1 tem determinante 1, né? E ele age como uma identidade, aplicando sobre qualquer transformação e dando a mesma transformação, né? A inversa, né, de qualquer transformação de determinante 1 vai ter determinante 1, porque basta você usar R menos 1, R igual a 1, tá certo? E tomar o determinante dessa equação. Determinante de R menos 1 é 1 sobre determinante R, tá certo? Como o determinante de R é 1, determinante de R menos 1 vai ser 1 também, tá certo? E a associatividade está garantida trivialmente como antes, tá certo? Então esses caras são um grupo também, tá certo? Ou seja, as transformações unitárias, tais que o determinante de R seja igual a 1, também formam um grupo, e esse grupo agora ele é chamado com a letra S na frente para falar de especial. O especial vem do fato que eu não estou considerando um determinante arbitrário, mas estou considerando apenas aqueles caras de determinante 1. Né? Esse especial, o U de unitário e o 3 de tridimensional. Tá certo? Assim, também seria SU4, SU5, SU6, SU7, SU8, SUN. Certo? Sem maiores problemas. Então, estamos falando, né, de um subgrupo, né, do grupo U3, que é o grupo SU3. Tá certo? Quer dizer, um subgrupo é um pedaço do grupo que é fechado sobre a mesma lei de multiplicação que está lá e que contém dentro dele a identidade. Tá certo? Mas ele tem que ser fechado. Então, a coisa mais interessante sobre o SU3, né, é o seguinte, é que o SU3 é um grupo conexo. Tá certo? Ou seja, ele contém a identidade e toda e qualquer transformação de SU3 pode ser ligada por um caminho inteiramente contido dentro do próprio SU3, tá certo? Ligando a identidade. Tá certo? Então, ele é um subgrupo conexo com a identidade. Isso é fundamental para que a gente possa trabalhar o conceito de álgebra de Lie, né, nesse assunto. Se ele não fosse conexo com a identidade, eu teria que trabalhar esse conceito em cada componente conexa dele. Tá certo? Quer dizer, eu ter pedaços do grupo SU3, imagina aí, todas as matrizes unitárias. Né? Tem aquelas de determinante 1 e tem aquelas que não têm determinante 1. É uma boa divisão. Os que têm determinante 1 e os que não têm. As que têm determinante 1, quando eu faço produto das duas, cai numa que tem determinante 1. Mas uma que não tem determinante 1, né? Uma que tem um determinante assim, ó, exponencial de I, θ1, por exemplo, quando eu fizer o produto com outra transformação unitária, eu vou obter uma transformação unitária, só que o determinante vai ser exponencial de I, θ1 mais θ2. Então, eu não me mantenho, né, com o mesmo determinante, se o determinante for um critério para classificar
essas transformações, eu não me mantenho com o mesmo determinante sobre a lei de produto. Enquanto que no SU3 eu me mantenho. Tá certo? Então ele tem essa vantagem dele ser conexo, ou seja, de todas as transformações que cabem dentro dele poderem ser continuamente conectadas umas às outras por caminhos inteiramente contidos dentro do conjunto, né? Ou do subconjunto. Coisa que você não pode falar das outras componentes do 3, tá certo? Professor, Diga. eu ouvi falar disso outras vezes, nunca fiz um curso sobre isso, mas assim, sempre ouvi falar desses tais caminhos, né? O que seriam, assim, não sei se é importante falar sobre isso agora, mas não é muito esses importante. caminhos, assim? Não é muito importante, também não é muito complicado. Não. É o seguinte, imagina que eu estou representando aqui todas as transformações do U3, tá certo? Ou melhor, vamos falar do SU3, tá? Então um ponto aqui nesse diagrama, outro ponto são transformações do SU3, tá certo? Um caminho, né, é uma correspondência, né, vamos dizer, do intervalo 0,1, pode ser do intervalo AB, isso que não importa muito, né? Vamos chamar de alfa essa correspondência, tá certo? Então, alfa de T pertence a esse intervalo 0,1, tá certo? Alfa de T pertence ao SU3, tá certo? Você pode definir isso aqui como uma correspondência contínua, tá certo? Usando o conceito de continuidade quase usual, né? Porque você não está saindo de R para R, você está saindo de R, que é o T, né, para o SU3, que é um espaço de matrizes, né? Mas sob algumas condições não muito complicadas, você pode generalizar o conceito de continuidade sem maiores problemas, né? Então você pode ter o conceito de uma correspondência contínua do intervalo 0,1 no SU3. Se ele é contínuo, você pode imaginar isso, visualizar, né, dessa maneira, como isso aqui descrevendo uma curva, né, no SU3. Cada ponto da curva, esse aqui é um alfa de T0, esse aqui é um alfa de T1, assim por diante. E essa curva é contínua, tá certo? Contínua você pode pensar no sentido usual que você conhece a palavra contínua, sem maiores problemas, né? Então isso aqui é um caminho, mais nada, tá certo? Quando eu digo que essa componente é conexa, significa o seguinte: quaisquer dois elementos do SU3 têm entre eles um caminho conectando os dois, tá certo? Agora, ele ser conexo não significa, por exemplo, que ele seja simplesmente conexo. Aí é um outro ponto. Simplesmente conexo significa que, por exemplo, se você fizer um loop ao redor de um ponto, ou seja, um caminho fechado, né, ao redor de um ponto, você sempre vai ser capaz de contrair esse loop no ponto, né, continuamente. Isso não está garantido, se você tem que estudar uma outra grandeza chamada grupo de homotopia. Mas ele quer dizer que as duas transformações de SO3 são idênticas? Não. Mas se você vai juntar no mesmo ponto? Não. Estou falando que se eu tiver uma curva, eu posso contrair essa curva continuamente a um ponto. Isso significa que não tem obstruções a essa contração. Ou seja, não tem um buraco lá no meio do espaço impedindo né, vamos lá, de contrair o cara continuamente, né? Eu não preciso romper a curva e emendar do outro lado. Posso fazer isso continuamente. A ênfase aí é na continuidade da operação e não na contração em si. Você não está dizendo que um cara é igual ao outro. Agora, em particular, existe um ponto de vista, que é o ponto de vista dos grupos de homotopia, em que você vai dizer sim que um caminho é equivalente ao outro, mas por uma relação de equivalência são outros 500. Isso seria, por exemplo, se dizer a 1, T não pudesse ser meio. Não, T pode ser qualquer coisa. Então, mas se ele não pudesse ser meio... O problema é o alfa. O problema não é o T, o problema é o alfa. A alfa de T fosse definido. O T varia de 0 a 1, né? Mas isso aqui tem que ser uma correspondência contínua. Então, era como se você tivesse aqui, olha, o alfa de meio menos epsilon, né,
é uma matriz. O alfa de meio mais epsilon é outra matriz aqui, por exemplo. Você falaria, não, minha correspondência não é contínua. Tá certo? O problema não é o T, o problema é o alfa. Tá certo? O S3 é o único subgrupo conexo não trivial para 3? É. E nesse sentido, que ele acabou de dizer, Antônio acabou de dizer, ele é bastante importante mesmo. Né? Repete aqui. Ele é o único subgrupo conexo não trivial do 3. Quer dizer, em particular, o fato dele conter identidade, ser conexo, significa, né, vai significar mais a longo prazo, que a gente vai poder usar o mapa exponencial. Né? Ou seja, que eu vou poder escrever qualquer elemento do SO3 como sendo exponencial de alguma coisa. Tá certo? Como a gente faz com um grupo de rotações, por exemplo. Né? Várias dessas coisas requerem suor e sangue, tá? Para serem deduzidas, né? E provadas. Então vocês também não estranhem se esse suor e sangue estiver ausente de vez em quando aqui. Porque senão a gente o curso vira outra coisa. Né? Então tá, vamos para frente. O curso já requer o suor e sangue dele para outras coisas. Legal. Bom, então nós chegamos, né, à definição do grupo SO3, certo? A por que você está definindo o grupo SO3, o que você quer com o grupo SO3, de onde é que você saiu com o grupo SO3? Isso por enquanto é problema meu, certo? Vocês não sabem de nada, vocês são simplesmente pessoas passivas à minha disposição aqui, para escutar as bobagens que eu estou falando aqui, certo? Brincadeiras à parte, né? O grupo SO3 ele vai ser importante por causa da física, né? Mas vamos dizer o seguinte: se o Gell-Mann não conhecesse o grupo SO3 lá pelos idos de 1960 e poucos, né? 63, 62, 64, ele não conseguiria ter enxergado a conexão, né? Com os hadrons, as partículas que interagem fortemente. Certo? É porque o Gell-Mann e o pessoal, Nishijima, etc., tinham um conhecimento profundo de teoria de representações, que eles conseguiram enxergar a conexão entre essa parte da matemática e a física. Então nós estamos fazendo, de certa forma, o mesmo caminho que o Gell-Mann. Né? Nós estamos aprendendo o SO3, coisa que o Gell-Mann já sabia muito antes, né? Mas agora a gente vai aprender o SO3 porque a gente sabe que o SO3 é importante lá na frente. Tá certo? Agora, nesse exato momento, não dá para você chegar e dizer assim, não, por que SO3? Isso aí é como se eu estivesse antecipando o curso, né? nesse ponto da coisa. Bom, se eu tenho agora uma transformação, né, unitária e de determinante 1, você vê, unitária é uma coisa, determinante 1 é outra. Né? O determinante em geral da transformação unitária é isso. O determinante de uma transformação de SO3 é que é 1. Certo? Uma transformação unitária é exponencial de θ, genérica. Né? Então, pergunta é o seguinte: quantas dessas transformações existem? Né? Tem um monte aí. Né? Mas a única restrição que eu tenho, né, é que ela seja unitária, R d'Agra igual a R menos 1, né? E que o determinante seja 1. Tirando isso, eu posso fazer com que aqueles meus números complexos, né, que correspondem às entradas da matriz, assumam quaisquer valores que me interessem. Né? É só eu ir ajustando. Esse aqui cresceu, esse aqui agora diminui e tal, isso aqui é para dar tudo certo, para continuar a matriz, o d'Agra sendo a inversa. Né? Tá certo? E o determinante sendo 1. Dentro desse espírito, seria interessante a gente imaginar o seguinte: nem todos os elementos da matriz, né, são independentes, porque existem vínculos. Né? Existem vínculos entre esses elementos estabelecidos exatamente por R d'Agra R igual a 1. Né? Então, quantos dos elementos da matriz, a matriz é 3 por 3, ela tem 9 elementos complexos, tá certo?
ou se a gente quiser 18 elementos reais, né? Quantos desses 18 parâmetros reais são realmente independentes, né? Quantos desses caras eu fixo, né? E os outros vão variar em função desses aí, né? Quer dizer, quando eu variar um desses, os outros vão automaticamente variar. Eu posso fazer essa pergunta e responder facilmente. Entendeu? Vamos pegar essa condição aqui, R dá R igual a 1, né? Você está perguntando do 3 ou do SU3? SU3. Direto do SU3. SU3. Certo? Essa condição R dá R igual a 1. São 7. Hã? 7. Não entendi. São 7 graus de verdade? Não. São 8. Uai. Calma, eu vou mostrar aqui. Perdão, são 8. Né? R da HR igual a 1, se a gente quiser olhar para isso como um conjunto de equações, né? Você vê isso aqui, ó, por exemplo, né? Né? Em termos de elementos de matriz, são uma série de equações. A pergunta é a seguinte: quantas realmente dessas equações são independentes e eu vou poder usar para reduzir o número de elementos da minha matriz, né? Então, essas equações se dividem em dois grupos aqui. Primeiro é esse aqui, ó, RJ estrela, R e K igual a 0 para J diferente de K. Veja que eu já estou usando minha notação de soma, tem soma sobre o I, né? Essa equação aqui é R d'Agra, tá? Porque aqui, ó, RIJ, RIK. O índice que contrai não é o segundo índice da matriz, é o primeiro. Então, estou, na verdade, falando da transposta da matriz. E eu tenho estrela para dar conta aqui do d'Agra, né? E o outro conjunto de equações vai ser esse aqui, RJ estrela, RIJ igual a 1. Aqui eu estou colocando esse símbolo embaixo do J para dizer que eu não estou somando sobre J. Tá certo? Se vocês quiserem, posso fazer diferente. RK J igual a K. Tá certo? Talvez seja melhor assim, né? Então, um conjunto de equações é a diagonal daquela relação e o outro é a não diagonal das relações. Tá certo? Eu tenho uma matriz de equações. Pergunta: quantas dessas equações são independentes? Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Se eu descobrir quantas dessas equações são independentes, basta eu subtrair o número de equações independentes do número de componentes da matriz e eu vou ter o número de componentes independentes da matriz. Tá certo? Eu tenho que somar isso mais uma equação, é claro, né? É determinante de R igual a 1. Tá certo? Então vamos analisar esses três conjuntos de equações aí para ver quantas equações eu tenho de fato, né? Nessa primeira que está aqui, RJ estrela, RIK igual a 0, eu posso imaginar o seguinte, ó, né? Eu tenho aqui a minha matriz de relações, né? Então aqui, por exemplo, é o RI1 estrela, RI1, R1 não, R1, tá certo? RI2, I1 estrela, RI2, RI1 estrela, RI3 e assim por diante, certo? Aqui, por exemplo, eu vou ter o RI3 estrela, RI1, né? Isso tudo vai dar 1, 1, 1, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, assim por diante, né? Então, uma equação, por exemplo, é essa daqui, ó, né? RI1 igual a 1. Depois eu tenho RI2, R estrela I2, RI2 igual a 1. R estrela I3, RI3 igual a 1. Né? Então aqui eu tenho três equações, e essas três equações são reais.
Tá certo? Porque, ó, R estrela I1, RI1, né? Isso daqui é exatamente o módulo de RI1 ao quadrado, né? Isso é um número real. Isso aí não tem duas componentes. Não sei o que mais I vezes não sei o que. Tá certo? Isso é uma equação real. Então, se eu contar aqui a diagonal, tá certo? Eu vejo que eu tenho 3 equações apenas reais. Certo? Certo? Beleza. Olha só. Agora, se eu contar isso aqui, né? Essa e essa que está aqui embaixo, eu tenho mais 3 equações complexas. Tá certo? Porque isso aqui, em geral, é um número complexo. Certo? Agora, se eu calcular o conjugado desse número complexo, eu caio exatamente nesse. Por exemplo, se eu calcular o conjugado desse, eu caio nesse. Tá certo? Então, essa equação que está aqui não está me dando nenhuma informação diferente dessa que está aqui. Quando eu falo que isso aqui é zero, automaticamente o conjugado disso aí é zero também. Tá certo? Então aqui eu tenho 3 equações, aqui são 3 equações reais, e aqui eu tenho 3 equações complexas. Deveriam ser 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que essas 3 aqui não passam dos conjugados complexos dessas 3 que estão aqui. Então elas não são equações novas. Certo? E essa equação aqui, ó, determinante de R igual a 1, tá certo? Essa equação fixa um parâmetro real. Tá certo? Porque lembra que determinante de R é exponencial de θ. Tá certo? Então você está falando θ igual a 0. Esse θ é função dos parâmetros livres que você tem lá. Então você tem, o θ é um número real, e ela é uma equação real, θ igual a 0. Tá certo? Então você tem uma equação real. Sebastião, na parte fora diagonal, são 3 equações, porque quando você conjuga, tem a parte de baixo, do triângulo de baixo. Isso, exatamente. Por exemplo, essa daqui, ó, que eu deixei explícita. RI1 estrela, RI3. Se eu conjugar, eu venho para essa. Tá certo? Então, se eu falar isso aqui é igual a 0, né? Falar isso aqui é igual a 0, é a mesma coisa que eu estou falando que isso aqui é igual a 0. Não tem novidade. Certo? Então vamos lá, vamos contar o número de equações de vínculo. Então, quantas equações de vínculo eu tenho? Eu tenho 6 dessas aqui. Estou contando em termos de parâmetros reais, tá certo? Então eu tenho 3 equações complexas, A mais IB igual a 0. Então A igual a 0, B igual a 0, tá certo? Cada equação complexa me dá 2 equações reais, né? Então são 6 equações reais, mais 3, né, equações reais correspondentes à diagonal, mais uma equação real correspondente à condição que o determinante seja 0. Né? Contagem total 10. Certo? Número de elementos de matriz. Simplesmente 2 vezes 9, né? Eu tenho uma matriz 3 por 3, 9 elementos, né? E como cada um deles é complexo, 18. Né? Então, o número de elementos
independentes vai ser 18 menos 10 dá 8, certo? Então, essa é a grande lição que a gente tira aqui, né? Quer dizer, o número de parâmetros independentes, né, que eu necessito para descrever uma transformação genérica do SO3 é 8. Né? Só a título de comparação, né, por exemplo, se fosse uma rotação, né, o que vocês acham? Lá nas rotações, a condição no R d'Agar é R igual a 1. Por quê? Porque uma matriz de rotação é uma matriz com entradas reais. Né? Então a condição lá é um pouquinho diferente. A condição lá é R transposto R igual a 1. Tá certo? Então, a diferença lá nas rotações vai ser a seguinte. Né? Primeiro que a sua matriz ela não vai ter 18 elementos reais. Ela vai ter só 9 elementos reais. Né? Depois, essa equação que está aqui, ela não vai resultar em 6 equações reais, ela vai resultar em 3 equações reais. Certo? Resulta 3 equações reais e aqui você obtém mais 3 equações reais. Tá certo? Tá dando merda. Tá. Mas eu não parei só, né? Não, rotação 3, né? Rotação são 3, né? Ah, Tem que dar 3 no final. Vamos ver onde é que está dando merda. Então, são 9 elementos na matriz. Determinante não daria uma soma. Por quê? Porque você está tendo determinante. O determinante é um número real. Determinante é um número real. Determinante de uma rotação, né? É exatamente isso. Se eu tenho a transformação ortogonal, R transposto R igual a 1. Então, você calcular determinante de R transposto R, isso é determinante de R ao quadrado. E isso daqui é que tem que ser 1. Né? Isso implica que o determinante de R é mais ou menos 1. Tá certo? Agora, ser mais ou menos 1 não é um vínculo, é automático da definição das rotações. Né? Não tem um parâmetro livre que você tenha que você possa setar nessa equação. Tá certo? Então, por isso você não tem, não pode contar essa condição do determinante, realmente. Né? Então, você tem aqui, olha, 3 equações reais, 6, né? As 9 elementos de matriz, 9 menos 6, 3. Uma rotação é parametrizada por 3 parâmetros. Né? Esse é o grupo, também dá para fazer essa conta com SO2, né? Que tem uma relação com SO3, o grupo de cobertura. Né? Aí, nesse caso, você vai fazer essa mesma conta aqui, só que lembrando que a sua matriz é 2 por 2, tá certo? E você tem que chegar, 2 por 2 complexa, e tem que chegar no mesmo resultado. 3 parâmetros independentes. Não é 2 ao quadrado, 10 menos 1. Estuda isso para ele. Melhor. Poderia fazer construindo, Tião? Em vez de varrendo? Você escolhe 3 reais à vontade para a diagonal e escolhe 3 complexos para a parte triangular e pronto. A gente vai fazer, de certa maneira, isso, mas não com o grupo, e sim com a álgebra. Vai ver que é bem fácil de fazer com a álgebra. Estaria certo? Pelo menos Aí você está partindo, né, de alguma coisa. Está dizendo, olha, diagonal é real, né? Mas por que você vai falar que a diagonal é real? porque não é verdade, ela não é hermitiana, ela é unitária. Não, é unitária. Né? Justamente, nós vamos chegar na álgebra onde a matriz é hermitiana. E aí a coisa fica mais fácil. Né? Coincidência. Então, certo.
Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar agora, então, que uma transformação genérica do SO3 seja uma matriz R, tá certo? Que seja parametrizada, né? Vou colocar aqui um elemento de matriz genérica, né? Dessa matriz, R e J, parametrizado por 8 parâmetros, tá certo? A nossa notação vai ser usar essas letras assim de início de alfabeto para indicar esses índices de parâmetros, tá certo? Θ A igual a 1 até 8, tá certo? E nós vamos fazer uma escolha. Eu vou arrumar a minha matriz, né? Quer dizer, eu vou escolher os parâmetros livres dentro da minha matriz de um jeito adequado, de modo que, né, quando θ, todos eles forem zero, o R e J seja o delta e J, seja a identidade, certo? Quer dizer, a identidade vai corresponder a todos os parâmetros sendo zero, certo? E eu vou também arrumar a minha matriz de modo seguinte: se o θ corresponde à transformação à matriz R, né, isso implica que menos θA vai corresponder à matriz R-1, certo? Tudo isso são escolhas que você faz. Você pode não fazer essas escolhas, sua vida vai ser mais complicada. Só isso, certo? Então, beleza. Bom, então agora nós estamos prontos para avançar em direção à álgebra de Lie. Você falou que é contínua também? Hã? Está imposto que são funções contínuas? Não entendi. São funções contínuas? Que funções? R de θ. São funções contínuas. Claro. Mais do que contínuas. Boa observação. Nós vamos pedir que esses caras aqui sejam funções suaves. Né? São suaves, ou seja, são diferenciáveis. Isso está ligado à conexidade com o Lie? Não. E assim lidando. Não está ligado, não. São diferenciáveis de classe C infinito. Tá certo? Mais do que contínuo. Por que a gente exigiu isso? Isso é da teoria de variedades diferenciais. Que o SO3 pode ser visto como uma variedade diferenciável se você tiver esse requisito aí. Na verdade, o exemplo do SO3, ele cumpre esse requisito. As transformações do SO3 cumprem esse requisito. E, portanto, podem ser uma variedade diferenciável. Entende? O negócio seria mostrar que uma transformação genérica do SO3 cumpre esse requisito. Né? Quer dizer, você botar uma parametrização e mostrar que dentro dessa parametrização isso funciona. Mas isso foge do escopo desse curso. Vamos supor que o Pedro Para tivesse ser pensado. SO3 tem que ter essa característica. Para ser representação do SO3 tem que ter essa característica. Não. Isso aí, uma transformação do SO3 tem essa característica. Aliás, num grupo de Lie genérico, do SON, né, vai ter essa característica. Ela só consegue ser uma representação do grupo de Lie. Deixa eu ser mais restrito um pouco. Uma transformação de SO3 na representação 3x3, fundamental. Matriz 3x3. Você pode mostrar que você tem funções de classe C infinita. Entende? Cada matriz
correspondente a cada transformação. Você pode fazer uma parametrização no braço, na mão, meio como você está querendo aí, né? E você vai mostrar que é tudo função suave, não tem singularidade, não tem nada. São assim. Seu artigo de apresentação não necessariamente é assim. O fato de ser SO3 impõe isso. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim, porque isso vem da estrutura do grupo, né, em questão. Então, você está pedindo lá R dagger R igual a 1 para matriz 3x3, né, determinante de R igual a 1, são suficientes. Aí você consegue fazer uma parametrização. Se você consegue fazer essa parametrização, é por causa da estrutura de grupo, por causa das equações de vínculo que você tem, essencialmente. Então, beleza. Vamos para frente. Né? Então, vamos primeiro falar brevemente sobre um teorema. Né? Teorema. Todo elemento de S3 pode ser escrito como exponencial de x. Certo? Vamos quase mostrar esse teorema. Eu digo quase que vai ficar faltando algumas coisinhas importantes, mas que vocês vão ter que aceitar. Né? A primeira coisa importante que vai ficar faltando é a seguinte. Sabe-se, né, que toda matriz unitária é diagonalizada. Tá? Isso aí sabe-se. Não vou mostrar isso, tá certo? Não vou mostrar isso. Mas um bom livro de álgebra linear, né, não necessariamente trivial, né, vai conter a prova dessa afirmação. Né? Eu só queria advertir vocês que eu sabia disso, né, mas mesmo assim eu fui buscar na biblioteca, né, livros que mostrassem isso, para depois que terminasse isso aqui, né, poder dizer. O único livro que eu encontrei já estava na minha própria biblioteca, né, que era o livro do Lang. Né? Não é qualquer um que fala, que mostra isso. Né? Qualquer matriz unitária é diagonalizada. Né? Mas enfim, se a gente aceita isso, olha só como se segue facilmente o tal do teorema. Aí é fácil mesmo. Né? Então, se você tem uma matriz unitária, né, e ela é diagonalizável, então imagina a base de autoestados dessa matriz, né? Certo? Aqui, estou usando uma linguagem, né, de operadores lineares, de operadores de mecânica quântica, Bray-Cat, né? Mas você pode pensar aqui, ó, R é uma matriz 3x3, esse lambda aí, né, é um vetor 3x1, tá certo? Esse lambda aí é um número e esse cara aqui é o mesmo vetor 3x1. Certo? Você pode usar a notação da mecânica quântica sem maiores problemas nesse caso aí. Né? Se você pegar essa equação e calcular o braço associado com ela, né? Isso aqui vai dar lambda i estrela, lambda i. Aqui você vai ter o vetor linha conjugado complexo, tá certo? Aqui é a matriz R dagger, aqui é o conjugado complexo do número, vetor linha conjugado complexo também. Então isso aqui é simplesmente a transposta conjugada complexa dessa equação daqui de cima. Né? Agora, se você sanduichar os caras, né, ou seja, tomar o produto escalar desses dois vetores que estão aqui, você vai ter lambda i, R dagger é lambda i, isso é lambda i estrela, lambda i, né? Você naturalmente tomou cuidado de normalizar seus vetores, né? De modo que isso aqui dá módulo de lambda i ao quadrado, né?
E como R da HR é 1, sua matriz é unitária, né? Isso aqui implica que isso tem que ser 1. Certo? Dessa maneira, os seus lambda-i's, eles são exponencial de I θ I. Isso é uma prova, né, trivial daquele aquele negocinho que está lá no COI, né, de que todo operador unitário tem como autovalores fases. Né? Os autovalores do operador unitário são fases. É um complementozinho do COI capítulo 2 que mostra isso. Né? Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos definir um operador agora, X, vamos definir um operador X da seguinte maneira: a ação desse X sobre a base, tá certo? Olha só, o nosso R, né, a nossa transformação unitária foi diagonalizada. Então, esse conjunto de vetores aqui, lambda-i, são uma base. Pode até ter degenerescência, não tem problema. Mas eles são uma base. Tá certo? Então, se eu definir um operador dizendo como é que esse operador atua sobre essa base, eu defini o operador completamente. Tá certo? Então, eu vou definir esse operador dizendo como é que ele atua sobre essa base, lambda-i que está aqui. Então, sobre essa base, eu vou dizer que ele associa θi, lambda-i. Certo? Isso é uma definição. Ok? É igual a θi. Isso, exatamente igual aqui. Esse θi é igual a esse aqui. Não é por acaso. Né? Então, se eu faço essa definição, então exponencial de ix atuando em lambda-i, ele me dá exponencial de I θi lambda-i, né? Que é a mesma coisa que o R lambda-i. Portanto, R atuando numa base é igual a esse cara atuando numa base, R é igual a exponencial de x. Acabou, morreu. Certo? Então, todo elemento do SU3 pode ser escrito assim. Desse jeito. Né? Ou seja, tem um mapa exponencial nessa história, nessa jogada. Né? E um mapa exponencial. Deixa eu só voltar aqui, porque teve um problema de continuidade aqui. Pronto. Aqui. Certo. Quer dizer, quase certo. Agora sim. Agora tá certo. Então, olha só, gente. Se a gente quiser, agora a gente pode fazer a discussão sobre o número de parâmetros que caracterizam um elemento do SU3 em termos dessa nova descrição, né? Essa informação que a gente tem. Né? A primeira informação aqui é a seguinte. Né? Se eu disser que R d'H tem que ser igual a 1, né? Então, já que o R é escrito como exponencial de ix, né? Então eu vou ter que exponencial de menos i x d'H, né? Exponencial de ix tem que ser igual a 1, certo? Bom, aqui não tem problema nenhum eu juntar os dois caras, né? Então eu vou ter que exponencial de menos i x d'H menos x é igual a 1. Isso implica que x d'H tem que ser igual a x. Então esse tal de x que eu defini ali tem que ser um operador hermitiano. Tá certo? Sebastião, a regra figura aqui você não podia perguntar, porque você não sabia ainda se eles comutavam. Como é que vai montar x com x? Não, x com x eu não sei. Você tem razão. Você tem razão. É aquela tal fórmula que é BCH, pega coisa. Baker,
o Howard sumiu. Podia, não podia ter juntado? Parece que não, né? Talvez pudesse, porque como você expande sendo uma série do computador e o primeiro termo é 1, a única chance do resto zerar é se eles comutarem. Você tem razão, a demonstração está errada. A demonstração certa é essa que você sabe. Então vamos lá. Né? Olha só. Desculpa, como é que é teu nome? Pedro. Pedro deu a luz aqui pra gente. Eu acho que a gente devia ganhar pontos para a prova, hein? Isso não tem nada a ver. Então, olha só. O R d'H, né, é exponencial de menos ix. E o R é exponencial de ix. Tá certo? Então, isso aqui, por definição disso, é 1 menos ix mais menos ix ao quadrado sobre 2 fatorial menos etc. Né? E esse outro aqui vai ser 1 mais ix ao quadrado sobre 2 fatorial mais etc. Isso tudo tem que dar 1. Né? Então, se você fizer esse produto, né, que está aqui, o termo 1 está aparecendo aqui, vai cancelar com o cara ali. Então, o resto dessa soma tem que dar 0. Não tem que ser DAG nas primeiras x. Os dados. Exponenciando primeiro dá para você comutador depois do outro. Depois comutador. Mas x não commuta mais o x não commuta com ele mesmo? Não, mas o x commuta com ele mesmo, mas não com o x DAG. Ué, mas você já sabe que ele é menos x. Não, E tem DAG ali também, já. Não dá. Então, Aonde? ali, aqui tem. E tem um Tem o menos. Não, você poderia fazer o seguinte, você multiplica por R menos 1, você sabe que é R menos x. R menos 1 é menos x. E você sabe que x commuta com x. X commuta com x. Tá, mas aí eu não saio do zero. Não, Zero é igual a mas aí- zero. Não. Se você usar que R d'H é igual a R menos 1, né? R d'H é igual a R menos 1. Acho que essa daqui é que é a jogada. Quer dizer, tem essa maneira de fazer dessa forma e tem essa outra. R d'H igual a menos 1, R d'H é a menos I x d'H. Né? R menos 1 é a menos ix. Então você tem que ter que E a menos ix d'H tem que ser igual a E a menos ix. Isso só se dá se o x for igual a x d'H. É verdade. Agora melhorou. Né? Mas essa outra forma também funcionava. Você pegasse e fizesse o produto dessas exponenciais, o primeiro termo é 1, cancela aqui, todo o resto tinha que dar 0. Né? Para que você cancelasse ordem por ordem. Por exemplo, se você colocasse um parâmetro aqui, ou simplesmente um lambdazinho, né? Você ia ter uma série de potências que você não poderia cancelar entre ordens diferentes. Então você tem que cancelar cada ordem. O primeiro termo que você ia cancelar ia implicar em x igual a x d'H também. E tem mais uma demonstração, né, de que o x é um operador hermitiano. Aqui você observa que os autovalores do R são esses lambda-i, que os lambda-i são fases, tá certo? Exponencial de i, θi. Né? Para que isso aqui seja uma fase, o θi tem que ser real. Tá certo? Se o θi é real, então o x é um operador hermitiano. Tá certo? Porque na diagonal dele só tem autovalores reais. Essa equação implica que o x é hermitiano. Não precisava nem ir mais longe do que isso. Tá? O cara já tem autovalores reais, ele é representado por uma matriz diagonal com autovalores reais. Pronto. Né? Se você multiplicar ele à direita e à esquerda por Udagaru, ele vai terminar sendo hermitiano. Tá certo? Para uma transformação unitária genérica. Tá bom. Então, uma demonstração ruim contra 4 demonstrações boas. Tá bom. Tá no lucro. Então, já que o x é hermitiano, né, a gente poderia, como eu disse, discutir
né, o número de parâmetros arbitrários necessários para especificar a transformação da SU3 em termos dessa representação do x. Né? A pergunta é, já que o R é exponencial de x, né, especificar o x é a mesma coisa que especificar o R. Tá certo? Essa operação aqui é cega, né, para qualquer coisa paramétrica. Né? E quantos parâmetros especificam uma matriz hermitiana? 3×3. R é uma matriz 3×3. X, então, tem que ser uma matriz hermitiana 3×3. Né? Então, se o X é uma matriz hermitiana, né, 3×3, ela vai ter o seguinte. Ela vai ter, né, a diagonal real, tá certo? E ela vai ter 3 elementos acima da diagonal, né, que são independentes dos outros elementos. Esses outros que estão aqui são complexos conjugados desses que estão aqui. Então você tem os 3 elementos da diagonal real, mais os 3 elementos acima da diagonal, que são números complexos. Então você tem 2 vezes 3, né, parâmetros reais também. Tá certo? E isso aqui vai nos dar 9. Né? 9 elementos. Mas tem mais uma coisinha. Se eu estou pedindo que o determinante do R seja 1, tá certo? Ou seja, que o R seja de SU3, tá certo? O determinante do R ser 1 significa que o determinante da exponencial de x tem que ser 1. E determinante você pode escrever como exponencial do traço do log. Né? Todo mundo sabe disso? Não. Eu sei que eu vim falar, mas é fácil. Eu vou fazer aqui no cantinho. Aqui. Né? Suponha que sua matriz seja diagonal. Tá certo? Se ela não é diagonal, suponha que ela seja diagonalizável. Né? Então, quando você calcula o determinante da tua matriz A, por exemplo, isso daqui é um produtório dos autovalores. Tá certo? Isso aqui você pode escrever como exponencial do logaritmo, isso aqui é 1, né? Dessa coisa, produtório dos autovalores. Né? E o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Né? Então, exponencial da soma em I do logaritmo de lambda I. Tá certo? Agora, a soma em I do logaritmo de lambda I é o traço de uma matriz que é o logaritmo da matriz A na sua forma diagonal. Né? A tua matriz A diagonal, né? Quais são os elementos da diagonal dela? São lambda 1, lambda 2, lambda 3. O logaritmo da matriz A vai ser logaritmo lambda 1, logaritmo lambda 2, logaritmo lambda 3. O traço disso é a somatória desses logaritmos. Então, isso que está escrito aqui é o traço do logaritmo da matriz A. Certo? Então, é isso. Tão fácil quanto isso. Né? Isso dá uma representação do determinante do A em termos da exponencial do traço do log. Né? Agora, uma coisa legal é que o log da exponencial funciona para matrizes também. Né? É a própria matriz. Log de exponencial de x é ix. Então, isso aqui dá exponencial de traço de ix, que é igual ao exponencial de i traço de x. Certo? E isso aqui tem que ser 1, o que implica que o traço do x tem que ser 0. Certo? Então, eu tenho mais uma condição sobre essa matriz que representa uma transformação de SU3. Certo? Se fosse só U3, a condição era essa. Tinha 9 parâmetros independentes, enfim. Né? Mas como era uma transformação de SU3, SU3, ainda tem que se levar em consideração o determinante de R igual a 1, que implica que o traço do x é igual a 0. Né? Então, você tem isso daqui do R da HR, e mais 1